Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço coxinha em casa. Meus filhos pediram ontem e aí eu fui me arriscar na cozinha a fazer essa coisa maravilhosa que é a coxinha. Bom, o que eu tô mostrando aí no início é que eu coloquei um fio de óleo na panela, um pouco de tempero pronto. Esse tempero é só alho, sal e ervas. E já venho logo com uma cebola média picada. Aí eu coloco ela na panela e venho também com um tomate médio picado, só que eu tirei as sementes dele para não soltar muita água. Coloco um pouquinho de sal para desidratar a cebola e deixo esse fundinho de tempero pro frango dando uma refogada. Aí eu tô mostrando aí na tela que eu peguei um extrato de tomate. Esse da marca Salsarete é muito bom. Ele é apenas tomate, sal e açúcar. E aí eu coloco umas 3 colheres de extrato no peito de frango cozido. Esse peito eu cozinhei ele na água, sal e um caldo de legumes. Aliás, eu também coloquei um pouquinho de corante nele, que é esse caldo que vocês estão vendo aí no fundo do vídeo. Refoguei o peito de frango, né, do recheio e deixei ele esfriar. Aí eu cozinhei 4 batatas médias e tô amassando elas, porque eu gosto de fazer a minha massa de coxinha com batata. Eu acho que ela fica mais leve, a massa, né? Ela fica mais leve e ela é mais fácil de pegar a ponto. E aí eu coloco essa batata amassada já dentro desse caldo. Aí eu volto a dizer, esse caldo é o mesmo que eu cozinhei o peito de frango. Então ele já está temperado com sal e com um caldo de legumes. Coloco a batata amassada no caldo e venho com uma colher de margarina. Só que aí eu cometi um erro muito grande, porque essa é a maior panela que eu tenho. E a coxinha, ela precisa de espaço, porque você precisa mexer bastante o trigo. E aí, reparem que a minha panela já estava quase que no total dela de líquido. E aí eu venho com a farinha e ela começa a embolar de primeira. Acontece isso com a coxinha, com a massa da coxinha? Sim, acontece. Só que a farinha, a gente tem que colocar a quantidade toda que a gente vai usar de uma vez. E aí eu tive que colocar mais 2 vezes depois, porque o caldo foi muito mais do que a quantidade de trigo que eu tinha separado. Mas tudo bem também, a massa deu certo. Eu deixei ela cozinhar bastante, fui amassando ela. Essa hora que eu tava amassando e que tava subindo o vapor da massa, eu estava suando em bicas. De tanto que eu fiz esforço, sabe? E aí eu deixei a massa esfriar. Aí eu venho já com o meu frango que estava frio e coloco um copo de requeijão nele para ele ficar um pouquinho mais úmido. E nessa parte eu já tô mostrando como que eu vou moldar a coxinha. Eu separo uma parte da massa, eu dei uma leve umedecida na minha mão com um pouquinho de óleo, tá? Pego uma parte da massa, abro ela e no centro eu coloco requeijão cremoso, que é esse da bisnaga que eu tô mostrando. Eu esqueci de mostrar a marca, mas, gente, esse requeijão é muito saboroso, muito, muito. Eu não estou lembrando agora o nome dele. Mas ele não é aquelas misturas que a gente encontra nos mercados hoje em dia, sabe? Ele é requeijão cremoso mesmo. Então, foi muito gostoso. E aí, quando o meu recheio de frango esfriou, eu separei ele com a colher mesmo, mas quase que em bolinhas, tá vendo? Que tá aí dentro dessa travessa. Eu vi uma moça no TikTok falando para separar assim o recheio, que ele facilita muito na hora que vai moldar as coxinhas, entendeu? E aí eu fiz com todos. Fui modelando toda a massa que tinha, levou bastante tempo para fazer isso, viu? Eu acho que eu levei pelo menos aí uns 30, 40 minutos só moldando. E mesmo assim não ficou bonita não, viu, gente? Porque eu não levo jeito para moldar a coxinha, não. Mas o resultado final valeu a pena. Nessa hora eu tô empanando. Eu também segui o empanamento dessa moça, eu esqueci o nome dela, mas ela faz muita receitinha e ela também é daqui da minha região.
Eu não lembro o nome dela, mas eu sei que ela é da minha região. Aí eu passo a coxinha no trigo, passo no ovo batido e passo na farinha de rosca. Passo na farinha, passo no ovo e passo na farinha de rosca. E aí eu vou fazendo isso com todas as coxinhas. Também levou um tempo. Porque algumas não. Teve uma que eu fiz ela bem maior e eu deixei ela pro meu marido. Eu empanei ela 2 vezes. Então eu passei no trigo, passei no ovo, passei na farinha de rosca e aí eu voltei no ovo e passei na farinha de rosca de novo. Aí eu fiz esse processo com todas. Apesar de ter demorado um pouquinho, ele é um processo bem tranquilo. Empanar é a parte mais fácil da coxinha, tá, gente? E logo após ter terminado isso... E aí, se você não quiser... Por exemplo, eu não quis fritar todas as coxinhas. Eu fritei só pra gente fazer um lanche aqui em casa. Somos em 5 pessoas, né? 2 adultos e 3 crianças. Então, eu não fritei todas. Então, eu deixei ela já empanadinha, congelei separado, tá? E depois eu coloquei no saquinho. E aí, quando eu quiser comer coxinha depois, é só pegar ela congelada mesmo, tá? Só que aí, o que vai mudar vai ser a temperatura do óleo. Como eu fiz e fritei na hora, eu deixei a temperatura do óleo bem quente, que aí era só pra fazer essa casquinha de fora na coxinha rápido. Agora, se ela tivesse congelada, eu ia ter que diminuir, acredito eu, que pela metade a temperatura desse óleo, porque tá congelada. E aí, pra descongelar e deixar quentinho até o recheio, demora mais tempo. Senão, se eu for fritar ela congelada com o óleo numa temperatura muito alta, ela vai queimar por fora e vai continuar congelada por dentro, entendeu? E aí eu fiz isso com todas. E aí eu mostro pra vocês, eu até raspei assim a faca na coxinha pra vocês ouvirem a crocância que ficou, mas aí eu perdi o áudio. Mas e aí, gente, me fala, o que vocês acharam? É fácil ou difícil? Vão tentar fazer em casa? Olha, ficou uma maravilha, viu? Se eu fosse vocês, eu tentaria. Deixa aí nos comentários pra eu saber. Beijo, até a próxima.